Agradeço ao pastor, agradeço a pastora, aos irmãos que aqui estão, a minha amiga missionária Cid, irmã Márcia. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus. Nossa amada amiga, também irmãzinha, que está ali. Estamos felizes por estar aqui, viu, pastor? Estamos muito felizes. E a igreja também trouxe o agradecimento, né, para cada um dos irmãos também. E louvamos ao Senhor. Eu quero ser breve. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele trouxe uma palavra assim como primeiro Ele preenche o nosso coração. Eu tenho certeza que também vai encher o teu coração. O pastor, ele já leu a oração de Abacuque, né? Aquilo que Abacuque ele estava passando. E é tremendo o livro dele, aquilo que o capítulo 3 ele expressa, né, uma verdade. E eu quero ler lá em Abacuque 3:17, que é o tema da campanha, o tema dessa noite. Abacuque 3, versículo 17. A palavra diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas da manhada sejam roubadas, arrebatadas, e nos currais não haja gado. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, amados? Pode se assentar, glorificando aí o nome santo do Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, a tua igreja, Pai. Continua através do teu Espírito Santo, conduzindo, Senhor Deus Todo-Poderoso, a sua igreja, a sua palavra, Pai, que ela seja, Senhor Deus, alimento para o corpo, para a alma e para o Espírito. Fala conosco, continua falando, Senhor Deus, através da tua palavra. Amém, queridos? Quero falar sobre o contexto de como estava vivendo Abacuque. Abacuque não era alguém que era sacerdote, Abacuque era alguém do campo também, assim como Amós, mas ele foi chamado para isso. Tem pessoas que Deus, quando Ele chama, Ele capacita, Ele faz isso. E o contexto geral da onde estava esse homem de Deus, que Deus escolheu ele, era uma sociedade injusta, era governada por assírios, homens maus, cheios de injustiça, homens que faziam de tudo para oprimir o povo de Deus. Olha aí como é que estava a situação aonde Abacuque se encontrava. E eu quero dizer para você, sabe o que quer dizer Abacuque? O nome Abacuque? Abraçador. Olha o contexto, olha como o peso de um nome de uma pessoa que ela carrega, ela pode transformar outras vidas. E Abacuque abraçou a causa do povo de Deus. Abacuque foi aquele que abraçou a causa. E se você é alguém que abraça o reino de Deus, você também faz parte do reino do Senhor Jesus. Quero dizer, que causa você tem abraçado? Qual causa você tem abraçado? Causas eternas? Que é bom nós abraçarmos as causas eternas. Abacuque, ele estava
Ele estava num processo de poder olhar, às vezes, conjuntamente com o povo de Deus, sem fé, olhando que talvez não tinha lá mais nada para os filhos, para os netos dele. Talvez ele já estava tão tomado com um pouquinho de falta de esperança. Pensa, amado, o povo assírio era um povo terrível, um povo que subjugava o povo, mas Abacuque abraçou essa causa, e ele, na oração dele, ele começa a dizer: porque ainda que a figueira não floresça. Abacuque não estava falando de flores, Abacuque, ele estava dizendo que não era flor que ele estava olhando, ele estava olhando as flores. Sabe por quê, amados? Porque no deserto de 50 graus, com uma árvore de figueira, as folhas delas são grandes, e eu não sei, hoje parecia que eu estava no deserto. Eu fui até Laranjal, eu fui até o centro da cidade de Laranjal, um sol terrível. Eu fico imaginando no deserto o sol ele bate 50 graus, mas quando você está debaixo de uma folha de figueira, a sensação térmica é 27 graus. Ou seja, o Senhor estava falando assim: ainda que o sol seja castigante, ainda que estejam subjugados por um governo corrupto, há descanso sobre aquela figueira. E é isso que o Senhor quer trazer para você. Ele não estava preocupado lá com a flor, porque se você não sabe, o fruto da figueira, ele esconde a flor dentro do fruto. É dentro do fruto, fica escondido. E uma coisa também que a gente deve olhar para a figueira, ela dá fruto de 3 em 3 meses. Mas as folhas são o ano todo. Tem crente que parece, né, que, não sei se é só lá em Laranjal Paulista, de 3 em 3 meses vai para a igreja, de 3 em 3 meses às vezes aparece num culto, e o Senhor está procurando quem é como a folha que todo ano dá folhas. Todo ano o Senhor pode contar. É isso que o Senhor estava, era isso que Abacuque ele estava colocando para que, sobre a oração dele, sobre a fé dele. Ele estava preocupado com isso e dizia: nem que haja fruto na vide, nem se não houvesse fruto ali, porque fica escondidinho, porque o que causa melhor é a sombra, é o descanso. Ele fala que ainda que não tenha fruto, ainda que não exista fruto, que o produto da oliveira minta. E eu fiquei com esse negócio na cabeça: por que o produto da oliveira vai mentir? E eu descobri que quando eles colhem as azeitonas, que é o produto da oliveira, o azeite, as azeitonas, quando eles pegam ali para triturar, para tirar, para arrancar o óleo, algumas azeitonas, amados, não tinham óleo, era só aparência. O Senhor tem hora que Ele quer alguns processos na nossa vida, Ele espera espremer um pouquinho do óleo para ver, e tem hora, cadê o óleo? Não tem. E o Senhor não quer só aparência, o Senhor quer verdadeiramente saber que Ele pode contar com um pouquinho de óleo. E você tem aí um pouquinho de óleo. O Senhor fala que neste mundo nós teríamos o quê? Aflições. E essas aflições tem hora que vem
para nos moer, não para que o Senhor nos subjugue ou nos deixe entristecidos, não é isso, mas é que o Senhor quer tirar de nós o melhor nesse processo. E a palavra continua dizendo que ainda que os campos não produzem alimentos, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas dos currais e não haja gado. Amado, se tem uma coisa que o inimigo ele gosta de fazer sobre as nossas vidas, sabe o que é? É olhar e falar assim, botar a mão na cintura e ficar olhando, deixa eu ver, eu já atingi a finança, eu já atingi também a saúde, eu já atingi também o ministério, eu já atingi também a esperança, mas esse crente continua indo para o culto, esse crente continua dando glória a Deus, e ele vai tentando atacar, e ataca daqui, ataca dali, ele coloca um sol castigante, tirando você do descanso. Ele quer atrapalhar a nossa mente, ele quer trazer confusão. Quantas vezes somos atacados e o inimigo não consegue nos atingir? E o que eu gosto mais é que ele diz no versículo 18: todavia eu me alegrarei. É isso que o inimigo ele fica confuso, ele não consegue entender como é que esse povo subjugado, corrompido por um governo corrupto. Pensa, amados, um governo corrupto é aquele que faz um monte de injustiça com esse povo. E ele ainda fala, todavia, entretanto, deste modo, ainda eu me alegrarei. Nada tirava a concentração de Abacuque. O que tem tirado, talvez, algumas vezes, a sua concentração? O que muitas vezes tem tirado o seu choro? O que muitas vezes tem hora de você pegar todas as suas coisas, fazer a bagagem, colocar tudo dentro da mala e diz, aqui igual aquela menininha do Facebook, Deus, chega. Abacuque está nos dizendo, está colocando, e está nos dando uma direção, e está dizendo, olha, não importa como é que estão as coisas, não importa qual a sinalização delas, não importa aquilo, fala assim, o justo viverá por quê? Com murmurações? O justo viverá daquilo que ele vê? O justo viverá de tristeza? O justo viverá pela... Fala aí para alguém, ou bota a mão no peito. O justo viverá pela fé. Você está vendo aonde Deus está querendo te levar? O Senhor está dizendo para você que Ele vai te levar sim para o descanso. Ele diz, o inimigo às vezes fala, já tirei seu filho, olha aí como é que está o teu filho, olha como é que está a tua casa, olha como é que está o teu marido, olha como é que está o teu casamento. A palavra do Senhor fala assim, que quando falta alegria no casamento, o que Jesus fez? Um grande milagre. Ele transformou aquele casamento, que era pura água, em vinho de alegria. O Senhor, Ele tem esse dom de transformação aonde Ele passa. O Senhor está dizendo, qual é o seu cenário? O cenário estava dessa maneira sobre o que Abacuque escreveu. Mas eu quero saber, como é que você está vendo? O que o inimigo ele está fazendo? Para que você consiga olhar e não ver saída.
Como que você não está vendo saída? Como? Eu quero saber, amados, como é que a gente vem para o culto? Que a gente se assenta na cadeira, que a gente amanhã nós vamos levantar e nós vamos ter a nossa vida cotidiana e diária, mas eu quero perguntar para você, como é que você vai levantar amanhã, se Deus te der vida? Qual a direção? Qual o cenário? Não importa o cenário, importa que você tenha um Deus que Ele diz que é para você olhar para Ele. A direção é sempre para o alto, não é para baixo, não é para os lados, só tem uma direção e a direção aponta para Cristo. E a palavra diz que o que eu gostei mais, o Senhor Deus é a minha força, e fará meus pés como a corça, como servos. Amado, alguém já viu como é que são os servos, né? Os animais. Não é um animalzinho bem frágilzinho, mas é ágil. Pensa num animal ágil. E esse animal, ele consegue sentir o olfato dele, o inimigo, o cheiro do inimigo a 3 quilômetros de distância. E a palavra ainda diz que ele gosta dos rios, porque é nos rios aonde ele fica. Ele consegue ir, ele não fica somente ali no raso, ele vai no fundo. Ele fica bem no fundo. O inimigo, quando tenta localizá-lo, não consegue, porque a sua agilidade, além de fazer ele correr, faz ele se esconder e ir mais fundo. Ele não fica no raso para ser pego, mas o Senhor lhe dá discernimento para as batalhas, para sentir o perigo, o olfato, cheirar, estar atento. O Senhor está dizendo que nessa noite, o Senhor está te dando algo para você detectar no mundo do Espírito, quando será atacado. Tem que desenvolver esse olfato, esse cheiro, para saber, amado, que o inimigo ele vai tentar te atacar. E o Senhor nos dá essa revelação. E você já se apruma. E vai para onde? Vai para o raso? Não vai. Você vai para o mais profundo. Você tem que descer um pouquinho mais para o mais profundo. Nadar um pouquinho mais. Chegar um pouquinho mais. E ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. As impossibilidades era de, o inimigo muitas vezes, amado, vai querer até cortar os galhozinhos da árvore para que você não tenha descanso. Troca a palavra figueira por descanso. Ainda que a figueira, ou ainda que o descanso não venha, eu me alegrarei no Senhor. Mas só que o Senhor nos garante descanso. O Senhor nos chama, quando Ele chamou os discípulos para andar juntamente com Ele, Ele falou assim: olha, entra tudo dentro do barquinho, e me espera lá do outro lado. Foi assim ou não foi? O Senhor estava dizendo: não se preocupe com as ondas, só vai. Não se preocupe com as ondas, só entra dentro e tenha garantia de que o Senhor vai levar. Mas eu não sei se eu disse aqui, mas quando eu fui para o Chile, eu andei dentro de um barquinho e a gente fez uma rota lá, e naquela rota eu coloquei o bote salva-vida, né? O salva-vidas, aliás, e entrei lá e fiquei. Quando a gente chegou
num determinado lugar, o barquinho começou a fazer assim, e começou a entrar água, e eu olhando para o Jaime, eu olhava para o 15, eu falei, pronto, já vou para a glória. Mas eu fico imaginando, como a palavra diz, que o barco estava sendo açoitado pelas águas, pelos ventos. Então, como é que não ficou o coração deles? Mas o Senhor tinha feito uma promessa: eu te espero do outro lado. E tem hora que a gente quer pular do barco, a gente quer tirar o salva-vidas, a gente quer jogar fora, a gente quer, por muitas vezes, andar-nos pela nossa própria força. Mas o Senhor fala, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum com a sua própria força. Mas Ele deu uma garantia, o Senhor nos dá uma garantia primeiro eterna, é a garantia de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não sei como é que está a sua vida, mas o Senhor está dizendo que você precisa, para avivar, você tem que ter e tem que fazer essa oração de Abacuque. Ainda que tudo parece dificultoso, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque o Senhor é aquele que dá conta dos processos. Pastor, o Senhor é aquele que dá conta dos processos. Pastora, o Senhor é aquele que dá conta do processo. Ele sabe da nossa pouca força, da nossa fragilidade. Ele fala, não importa a sua fragilidade, parece frágil, mas vocês são como eu disse, como servos, são ágeis. O Senhor nos dá a capacidade, ainda que a idade venha chegando, o Senhor nos dá a capacidade para andar mais uma milha com Ele, sim. Para fazer com que os sonhos sejam realidade sobre a nossa vida. Você pega a coroa para mim. O Senhor, Ele quer que você tenha descanso. O Senhor, Ele diz que muitos, amados, esperam que você pare. Espere que você de verdade olhe e diga assim, eu não consigo, eu não quero e eu não vou seguir avante. Hoje eu vou parar, hoje eu não vou prosseguir. E algo que o Senhor me pediu quando eu estava pensando sobre a palavra, o Senhor falou para mim dizer para o pastor e para a pastora, para a missionária, Gênesis 12. O Senhor disse assim, pastora, você pode vir aqui? Vem aqui um pouco, querida. O Senhor tem algo profético sobre a vida desse casal. Queria que você sentasse ali do lado do pastor. Fala para a missionária Andréia ficar aqui pertinho de mim. O Senhor, pastor, Ele disse assim para Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor, pastor, Ele está dizendo para vocês, que tu são uma bênção. Abraão, ele nem pensava em ter filho. Abraão, aliás, ele não pensava nem em ter netos. Abraão, ele estava já numa idade, né? Sara também, e sem perspectiva talvez de alguma coisa, mas o Senhor disse a ele, que ele faria Abraão o pai de nações.
Tem coisas, pastor, tem coisa, pastora, que talvez eu, vocês, né, não vão conseguir fazer, mas o Senhor diz assim, que tem um legado. O Senhor diz assim, que tem um legado, que tem vidas, que vai continuar. E a palavra do Senhor, ela diz aqui, deixa eu ler aqui para o pastor, para ele. O Senhor diz assim, cadê? O Senhor, ele diz lá no livro de Lázaro, de Lucas, desculpa, 16, do 19 ao 31. Abraão, ele não tinha expectativas, mas o Senhor fez ou não fez ele o pai de uma grande nação, de multidão? Ele fez ou não fez Sara uma mulher de multidões? Sabe por quê, pastor? Olha aqui, ó. Porque o Senhor tinha um legado. O Senhor tinha legado, e parecia que não iria sair mais absolutamente nada, mas o Senhor me fez entender que lá no livro de Lucas 16, o Senhor estava dizendo assim, que quando os mortos morrem no Senhor, para onde eles vão? Para onde? Para o seio de Abraão. Eu quero dizer que muitas vezes a gente pensa que acabou ali, que encerrou ali, mas o Senhor tem algo eterno sobre a nossa vida. Pode ser, pastor, que talvez você não veja tudo acontecer, mas o Senhor disse que Abraão também não tinha essa visão, mas o Senhor lhe deu algo eterno. E o Senhor diz assim, que todos que morrem passam lá e passam pelo seio de Abraão, ou seja, até na eternidade Abraão continua trabalhando para o reino, continua fazendo, e o Senhor está dizendo aqui, olha, isso daqui também é teu, ó. Isso daqui também é teu. O Senhor está dizendo, o reinado continuará. O Senhor diz assim, despreocupa a tua mente, despreocupa-te, mulher, porque o Senhor diz que há galardão para o vosso trabalho. O Senhor diz que é com vocês, é contigo, é com essa casa, é com este ministério, é com a tua vida. E o Senhor diz sim, que há folha sim, e há descanso, porque Deus acredita no trabalho. O Senhor acredita nisso que Ele colocou na mão, e Ele colocou na mão aqui, palavra de vida, palavra que brota, palavra que exala, ainda que a figueira parece não florescer, o Senhor diz assim, vai ter frutos, vai ter sim, que seja de 3 em 3 meses, vai ter fruto, mas uma coisa maior vai ter continuidade sobre a obra, sobre o trabalho, sobre a herdade, porque o Senhor é convosco. Aleluia. O Senhor é convosco. Para por aí. Norton. Chamar o Norton aqui, orar aqui para o pastor. O Senhor está dizendo que há legado. Você sabe o que é isso? Você sabe que é legado? Você sabe que é, ora pelo pastor. Você sabe que é não terminar em você? Você sabe que é aquilo que o Senhor, quando Ele tem um compromisso, não termina ali? Esse moço que é músico, que é fotógrafo, que é obreiro, que é técnico de som, o Senhor diz assim, existe, continuará havendo e não vai parar, e o Senhor vai fazer com que haja assim. Nicolas, vem aqui orar por esse jovem, e o Senhor está dizendo para você, há recompensa pelo teu trabalho. É isso que Abacuque está dizendo, ainda que não floresça, ainda que não apareça, o Senhor diz assim, olha, veja com os olhos da fé. É para você ver com os olhos da fé.
que vai acontecer. Acontece o milagre, acontece. Vai acontecer, não é porque eu estou dizendo, mas eu estou falando que, ainda que pareça que tudo foge do controle, ainda que pareça, vem aqui, Lili, ainda que pareça que tudo é difícil, ainda que pareça que tudo é difícil, ainda, ora por ela, que pareça que as árvores secaram, porque tem hora que a gente olha, parece que a árvore secou, tem hora que a gente olha e a gente não vê as coisas acontecendo, e tem hora que a gente acha que o relógio de Deus está indo rápido demais, e nós não vamos ver aquilo que a gente quer sobre o nosso coração. O Senhor diz assim: não olha com esse olhar, não olhe com esse olhar, olha para Ele, continua olhando, vendo. O Senhor está dizendo que, ainda que tudo pareça fugir do curral, parece que tem hora que elas saltam, fogem, parece que não fica nada, o Senhor diz assim, ó, abre a sua mão. O Senhor está dizendo que você pode não estar vendo, mas Ele está entregando. Ele está entregando. Ele está dando. Ele diz assim: não fique olhando para aquilo que você não tem esperança. O Senhor fala: olha para aquilo que eu disse que irá acontecer. É que vai acontecer, viu, jovem? Vai acontecer. Não conta no dedo, mas pensa aqui, ó, dentro do coração, dentro da mente, que é a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo muda todo o corpo, todo o andar. Não é conforme você anda, mas é como a cabeça de Cristo, que é aquele que manda, que comanda, que diz que nos teus passos Ele vai fazer com que você ande, e você vai ver o grande milagre de Deus. É nos passos de Cristo. Olha aqui para mim, é nos passos de Cristo, não é no seu passo. É no passo. Não demora. Não demora. O Senhor fala: olha para Ele. Olha para cima. Olha para cima. Olha para cima. Há milagres de Deus. Existem milagres de Deus para acontecer sobre a tua vida. Existe milagre de Deus, existe milagres do Senhor, existe, é pleno. O Senhor diz assim, é que às vezes a gente acha que a hora está passando, a gente acha que a idade está passando, a gente acha que eles não vão se chegar, a gente acha que tudo demora, a gente acha que a gente não é visto, mas o Senhor diz que quando você levanta, abre os olhos, é a chance que o Senhor está te dando, mais uma vez, você acreditar que a figueira vai florescer sim, que a árvore vai dar mantimento sim, que o Senhor está dizendo que não vai faltar nada sim, porque como o pastor falou sabiamente aqui, quando estávamos ofertando, dizimando, ele disse assim: ei, Ele continua sendo provedor, faça a sua parte crendo, faça a sua parte olhando para Deus, faça a sua parte não olhando para aquele que governa, mas para aquele que é rei, para aquele que sabe todas as coisas, para aquele que está acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo. O Senhor só queria ver como é que estava a alma, como é que estava a alma de Abacuque.
olhando e vendo alguém sendo subjugado, um sol castigante, mas ele foi abraçador. O Senhor quer que você seja abraçador, que você tenha esse nome também de fé, abraçador. Abrace a obra, abrace o reino, abrace, conquiste. Nicolas, conquiste mais. É muito mais, filho, se você imaginar quanto é mais o Senhor. É mais e mais o Senhor. É muito mais. Porque ele não vive mais naquela pequena limitação. Irmã Márcia, é muito mais, querida. É muito mais que o Senhor tem. E tem para esse ministério. Abrace a obra, irmão. Abrace com toda a tua força, com toda a tua garra. Mas abrace de uma forma como, sabe, como parece que é o último suspiro. Abrace dessa maneira. Que o Senhor vai falar assim, que a hora que você mergulhar como a corça, como ele está dizendo, lá o inimigo não vai chegar. Porque às vezes você é surpreendido por algumas coisas, você fala, mas como? O Senhor já disse, ele está dando o olfato, o cheiro, para saber quando o inimigo vai atacar. E aí você já mergulhou, e ele não vai poder olhar e saber onde você está. Porque a primeira coisa que a corça faz, ela respira e fica lá, encolhidinha, só com o nariz assim, ó. A gente só vê a orelhinha dela, e ela segura o ar. E o inimigo fica olhando, não consegue. O Senhor está te dando estratégia nessa noite. Estratégia para não... Irmã, você mesmo faz assim, é você. O Senhor sabe quanto aquela pessoa é difícil. O Senhor manda te dizer que Ele sabe, Ele não esqueceu. Mas hoje Ele está virando a chave para te dar descanso. E vai te dar descanso. Deus é um Deus de milagres. Eu quero que você que pode se coloque em pé. Será que meus sobrinhos podem só louvar aquele trechinho e eu vou descansar? Com as minhas sobrinhas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pastor, o Senhor não está só. O Senhor não está só, e há muita recompensa pelo teu trabalho. Homem de Deus, há muita recompensa. Muitos passaram, muitos nem deixaram, mas o Senhor fala que Ele nunca te deixou, e há galardão para o seu trabalho. Aleluia, Jesus. última
Aprenda a descansar no Senhor. Abacuque conseguiu descansar no Senhor, vendo todo o cenário ao contrário. Ele disse: todavia, irmã Andréia, ele descansou. E ele disse: todavia, ele disse a você, missionária Andréia, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. É garladão para o teu trabalho. Descansa. Só descansa, igreja. Avivamento. Você quer viver um verdadeiro avivamento do Senhor? Mergulha mais fundo. Mergulha, 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 mergulha. E você vai ver a grandeza do Senhor. Quando vir alguma coisa sobre a sua vida, saiba que o Senhor, Ele está fazendo grandes coisas. Você não precisa ver o fruto, ver a flor, porque a flor, ela fica dentro do fruto. Você só tem que viver uma coisa, pela fé. Viver pela fé. Você verdadeiramente vai chegar em lugares mais altos, vai vencer e ainda vai ver a mão poderosa e forte do Senhor. Amém, amada igreja? Deus abençoe. Fiquem com essa palavra do Senhor. Eu louvo a Deus e agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.